Sim. E aí, tipo assim, quando eu me posicionei e falei, poxa, isso aqui não tá legal, isso aqui atitude não tá legal, a você é grossa e tal, eu não gosto disso, ela não queria desfazer a amizade, então assim, ela se posicionava ali o tempo todo. E aí, assim, você falou daí essa questão do narcisismo, porque, por exemplo, ela não aceita crítica nem nada, mas é uma pessoa que você vê que você sofre muito, assim, que tipo assim, sofre muito, mas ela tem necessidade. Eu não sei por que eu comecei a falar isso tudo, mas eu comecei a enxergar a história como, tipo assim, uma espécie de narcisismo, porque toda vez que eu conversava com ela, por exemplo, a princípio, eu passava para ela, olha, não tá legal isso que você fez comigo, eu não gostei e tal, e eu acabo que eu prefiro ficar mais distante, porque não tá confortável. Aí a pessoa queria estar na minha vida, mas quando ela permanecia na minha vida, ela me fazia sentir mal por eu ter, tipo assim, ter tido uma reação referente ao que ela fez comigo. Sim. Então, tipo assim, realmente ela é narcisista, né? Com certeza. Tentando assim, fazer a analogia aqui, tipo assim, ela errou comigo e mesmo assim ela queria justificar que ela estava passando por um momento difícil e que eu estava errada por achar ruim dela ter feito isso comigo. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. O narcisista em tudo, ele se, por exemplo, até numa amizade, vai chegar aqui na parte da amizade que eu vou contar pra vocês, mas falando em relacionamento, tá? O narcisista ou ele vai escolher uma pessoa analítica, que a gente chama, que é aquela pessoa para apoio, que pode ser uma pessoa que é parecida com o pai ou com a mãe. Ah, por exemplo, o narcisista homem, ele fica com uma mulher que cozinha, que passa, que deixa tudo mastigado para ele, igual a mãe dele sempre fez. A narcisista mulher, ela vai casar com um cara que foi igual ao pai. Pai, eu preciso disso, o cara já tá ali servindo pra ela, sabe? Vai repetir padrão, tá? Porque ele quer alguém que ofereça cuidados, não é alguém que cuide, ele quer alguém que faça serviços pra ele. Serviços. Por exemplo, uma mulher que não dirige, aí ela vai e fica com o cara só porque ele dirige e ela está ali. Oi, Grazi, seja bem-vinda. E ela está ali com o intuito de... Agora vai entrar alguns licenciados também, porque nós vamos continuar aqui falando da parte do narciso, mas vai misturar com a parte ansiedade e corpo, tá? Só para vocês entenderem. Que é a parte também de quem tá no Reprograma-se. Então aqui, ó, e vocês acabam aprendendo mais ainda. Então, quando o narciso, ele pega alguém para serviço, tá? É por causa que ele tá pegando alguém que é semelhante ao que o pai e a mãe ofereciam. Tá? Oi? E é muito difícil sair dessas pessoas, né? Porque eu já tive algumas pessoas que eu tive, para mim, elas eram totalmente narcisistas. E porque queria me controlar, tipo, queria me fazer sentir mal, mas estar presente e se impondo em cima de mim. Sim. E, tipo assim, se impondo a presença. Então, assim, a minha frustração era não conseguir sair dessas pessoas. Uhum. Mas se eu quisesse ter falado, elas não me deixavam ir embora. Tipo, não me deixavam sair. Por causa que eles vão perder o serviço, né? Eles estão perdendo moeda de serviço. Ou então, a escolha narcísica. O que é a escolha narcísica? Quando o sujeito ama no outro aquilo que gostaria de ser. O que eu falei da Virgínia? Ou aquilo que foi, ou aquilo que gostaria de possuir. Alguém que está sempre acima, para ir me puxando. Aí quando eu chego aqui, agora já não tem graça. Pulo pro próximo. Pulo pro próximo. Pulo pro próximo. Até eu chegar no maior nível de todos. Tá? Então, ou eu escolho para me servir, ou eu escolho para me puxar, para eu ir para cima, Mas lembrando, o narcisista não gosta de ninguém que seja maior do que ele. Então, o que acontece? Essa pessoa pode ter mais dinheiro do que eu, mas ela não tem mais beleza. Ela não tem mais capacidade. Pode falar, Nayara. E como que o narcisista lida com a solidão? Com a solidão, vira frustração. Daí vira uma arma na mão dele. Ou vira para autodestruir, ou para culpar alguém por ele estar passando por esse processo. Porque ele é perfeito. O narcisista trabalha em cima do perfeito. Eu sou perfeccionista. Eu sou perfeito. Tudo dele é melhor do que o outro. Quando ele fica na parte da solidão, ele fica na parte da frustração. Porque o perfeito, ele é admirado. Ele é rodeado de pessoas, concorda? Quando eu estou só, é porque alguma coisa deu errado, meu meio de manipular deu errado. Então eu volto pra caverna, só que eu tenho que culpar alguém por isso. Eu tô sozinha por causa que fulano. Então sempre tem que ter alguém para ser culpado.
Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza. Então, a importância histórica. Então, a formulação freudiana do narcisismo, ela marcou um grande divisor de águas na psicanálise, tá? Porque até então, toda teoria sexual, toda teoria girava muito em torno do conflito das pulsões sexuais e a pulsão da autoconservação. Então, com a introdução do narcisismo, Freud mostrou que o eu não é apenas um mediador neutro, mas o eu, ele é um objeto de investimento libinal. Então, tu pode ver, ó, tem muitas pessoas que falam, nós temos que investir em si mesmo. Só que quando você investe em si mesmo, muitas das vezes vira um exagero. Tá aí, ó, tem pessoas morrendo em prol da vaidade, em prol do investimento do eu, para ficarem cada vez melhor, para provar algo para alguém ou para si mesmo. Será que essas pessoas aí que mexem e remexem no corpo, elas estão provando algo para si ou para o outro, né? E aí, com isso, tá, criou-se a psicologia do ego e a psicologia do self. O que é a psicologia do self? Aquilo que eu idealizo sobre eu mesmo aqui dentro. Tá? Passando por contribuições de Melanie, de Donald e de Lacan. Aqui que Lacan também entra. Então, em resumo, o que é o narciso? Constituição do eu, relação entre a libido e o objeto, escolha amorosa, mecanismo de retraimento da libido nas psicoses, tá? E o equilíbrio entre a pulsão da vida e a morte. Então, o narciso, ele pode querer viver ou se autodestruir. A libido, o que é libido? Prazer. O prazer dele, em primeiro lugar. Primeiro eu me satisfaço, depois eu satisfaço os outros. A escolha amorosa, ou é para me servir ou é para me elevar. Por mais que a pessoa tenha mais dinheiro, ela não pode ter mais beleza. Ou a pessoa pode ter mais sabedoria, mas ela não pode ter mais beleza. O narciso, ele tem que brilhar, o palco tem que ser para ele, tá? Prazer e o objeto, ele usa as pessoas como fonte de prazer e tudo isso sempre prevalecendo o eu, tá? Pós-Freud, foi retomado o estudo do narcisista. O narcisista, ele é perfil rígido. Dificilmente o narcisista vai ter problema com obesidade. Olha só que loucura. Aquelas pessoas que comem e não engordam, tá? Ou que tem aquele padrão que são viciados em exercício, viciado no fisiculturismo, viciado na cultura com o corpo, elas podem ter um traço de narcisismo. Porque quando eu tenho o vício no corpo, eu tenho o vício no eu. Quando eu transformo, por exemplo, o exercício físico numa fonte de prazer, essa fonte de prazer é para cuidar do meu eu. Eu posso estar desenvolvendo uma parte narcisista. Só que o narcisista é a pessoa mais ansiosa que existe. O padrão rígido, ele não tem por que ser obeso. Grisele, mas por que tem tanta pessoa com fibromialgia que é gordinha? Por conta dos remédios. A maioria é conta dos remédios. Não, mas aí, peraí, desculpa, aí contestando, porque eu sempre fui uma pessoa rígida, mas eu acho que tá ligada por função de trauma, etc e tal. E eu tenho uma irmã que é minha amiga, você só tem uma irmã, e ela é rígida, e eu acho que eu até mencionei na última chamada, na última aula. A mãe dela não queria mais filhos, meu pai queria, e a mãe dela, enfim, ela é uma pessoa rígida e ela tem fibromialgia. Então, para mim, eu ligo as coisas e entendi que é em razão disso. E ela é gordinha, inclusive a gente é muito parecida. E, então, assim... Talvez ela tenha outra ferida emocional, humilhação, abandono, e aí caracteriza que fale mais alto do que a rejeição. Entendi. Porque quando a pessoa só tem a ferida da rejeição, ela é rígida. E ela é rígida na questão de ser perfeccionista. E nessa questão de ser perfeccionista, o pente dela também entra em razão ao corpo. E não aceitar nada fora do lugar, nada errado, tudo milimetricamente correto. Porque, por exemplo, né, a gente está falando assim, eu faço de mim mesmo. Eu sou perfeccionista. Inclusive, eu te mandei um comentário, eu sou perfeccionista. Mas assim, eu não sou perfeccionista comigo mesmo, eu não consigo ter esse perfeccionismo todo. Eu adoraria ter uma irmã, uma figura perfeita, mas não tenho a vontade o suficiente. Então, assim, eu prefiro me disparar, eu prefiro comer do que ficar magra e passar fome, tipo assim, passar vontade de comer para ficar linda. Mas é aquela questão que a gente já viu no tarotado, né? Sim. E a Mika é muito parecida comigo. Mas ela tem todos esses aspectos, a rigidez,
fibromialgia e por aí vai. Sim. Então, assim, é difícil você realmente tirar um diagnóstico com base em certos aspectos. Sim, é porque geralmente ela pode ter, ela deve ter, né, outra ferida emocional que sobressai a rejeição. E aí ela acaba adotando aquele perfil como perfil dela. Grazi, quer falar alguma coisa? Ah, não, estou pensando aqui, mas eu acho que assim, como está falando do narcisismo, e você falou que geralmente o narcisismo é rígido, né? O narcisista é rígido, mas nem todo rígido é narcisista. Sim, Eu acho sim, que sim, foi sim, isso que a mulher quis dizer, né? Pela pergunta dela, acho que ela entendeu isso, entendeu? Que todo rígido seria narcisista, não. Mas quase todo narcisista é rígido. Não, quase tem perfil mais maluco, né? Foi isso que eu entendi. Não, é porque a gente já estava falando antes, e aí entra em vários aspectos. E aí um deles foi essa questão da figura. E, por exemplo, minha irmã é gordinha, é rígida, e tem fibromialgia, mas é uma mulher, é uma pessoa super empática. É uma pessoa assim, que preocupada com a sociedade e por aí vai. Né? Então, assim, são contrastes que não ajudam na hora do diagnóstico. Sim. Não. Perfeito, vocês podem conversar, debater entre si, viu? Então aqui, ó, o perfil narcisista, ele é muito ansioso, porque ele vive uma ansiedade silenciosa, ele não mostra pra todo mundo aquilo que ele sente, né? Ele mascara muitas coisas. Então, ele sofre no chuveiro, mas quando ele volta pra sala ali, ou ele volta pra qualquer local onde tem as pessoas, ele é super autossuficiente, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Ele até um dia eu li, sabe aquela pessoa que responde, bom dia, como você está? Tudo ótimo. Será que tá tudo ótimo mesmo? Talvez aquilo ali é pra mascarar uma situação, né? Então, só tô dando um exemplo, não que a pessoa narcisista responda com tudo ótimo. Mas o narciso, ele é mais ou menos assim, ele tá desmoronando por dentro, ele tá com um sorriso no rosto, tá tudo bem, ele tá ali, manipulando a própria emoção dele e a dos outros para não verem as fragilidades. Porque ele vem, né, de uma grande rejeição. Então, quando nós falamos de Melanie, que foi outra pessoa que também foi estudar o narcisismo a partir de Freud, ela já entende que narcisista é invejoso, ele tem os objetivos internos e ele tem também um lado narcisista defensivo. Então, Melanie ampliou o pensamento de Freud, inserindo o narcisismo dentro de uma teoria voltada para a infância. Ou seja, ou você é esquizonoparanoide ou você é depressivo. Porque Melanie já olhava a criança com esses dois olhares, esquizoparanoide ou depressivo, né? Então, para ela, desde muito cedo, desde bebê, os bebês experimentam o sentimento de amor e ódio em relação ao objetivo materno. Quando eu sou rejeitada pela minha mãe, o que eu tenho? O ódio dela. E quando eu sou amparada por ela, o que eu tenho? Amor a ela. O bebê, né, vai criando essa conotação. Só que, conforme o grau de rejeição, vira em amor em excesso. Quanto mais a mãe me rejeita, mais eu quero ela, mais eu quero esse amor, mais eu desejo construir esse amor. Para Melanie, o narcisista patológico está ligado à dificuldade em integrar o aspecto bom e mau do objeto, resultando em cisões e projeções. Ou eu corto ou eu projeto no outro aquilo que está dentro de mim. Que é aquelas ofensas, aquelas rispidez, aquela coisa de jogar no outro o lixo que é meu. Geralmente o narcisista, ele aponta muito defeito. Só que será que esses defeitos que ele aponta é da pessoa ou é dele? Muitas das vezes é uma necessidade de jogar o lixo que está dentro dele para fora, e aí ele coloca em forma de projeção. Projeto no outro aquilo que está dentro de mim. A inveja primitiva é um dos elementos mais centrais. E para Melanie, o bebê inveja o seio. A primeira sensação de inveja do bebê é do seio. Por quê? Porque fornece alimento e prazer. E pode atacar fantasiamente esse objeto. Então, quando o bebê perde o peito para outro irmão, o que ele cria? Inveja. Agora eu vou trazer um negócio aqui que vocês vão... Por exemplo, você é irmã do meio. De repente, tua mãe tá lá te amamentando, tudo bonitinho, a mãe tá grávida. O leite muda de gosto, fica estranho. Fica estranho, porque eu não sei qual que é o hormônio que libera, mas isso acontece mesmo, porque a Valentina largou por ela mesma, ela não podia nem chegar perto do meu peito, de nojo, ela fazia ânsia.
porque quando ela tava com 5 meses eu engravidei do Pietro. E aí ela já não podia nem ver, muda o gosto, eu não sei o que acontece, tem um nome. Só que se você não prepara a criança para aquilo, quando ela vê o bebê mamando, ela inveja aquele bebê. E aí começa aquela coisa, aquela cisma com aquele irmão. A criança cria na cabeça dela que ele é o preferido e ela é a preterida. Olha só que loucura. Melaine bate em cima dessa tecla. Que quando o bebê perde o alimento dele, a fonte de prazer, pode atacar fantasiamente esse objetivo. Pode criar uma raiva, uma competição, eu tenho que ser melhor que o meu irmão, eu tenho que me destacar, eu tenho que ser o melhor filho, eu tenho que ter o melhor casamento, morar na melhor casa, tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que ser mais bem sucedido, porque o meu irmão tem que ser menos que eu. Por quê? Porque começou a brincar com isso quando perdeu o apoio de prazer, que era o peito. Então, esse ataque ao objeto pode levar à formação de objetos internos danificados, favorecendo a instalação de defesas narcisísticas rígidas. Por exemplo, eu ajudo todo mundo menos o meu irmão. Ai, porque o meu irmão tinha tudo para dar certo, não deu, o problema é dele. Ai, porque lá em casa só eu levo minha mãe pro hospital, só eu levo meu pai pro hospital. Mas não tem outras pessoas para levar? Até tem. Ah, mas meus irmãos não prestam. Porque eu me sinto como objeto central, só eu que cuido, só eu que faço, só eu que levo. Mesmo podendo contar com outras pessoas, porque só eu quero ter a fonte de destaque aonde? Dentro da família. Então, para Melaine, o narcisismo excessivo não é apenas amor por si mesmo, mas uma defesa contra angústia e perseguição e contra a vivência de um objeto interno mau. Ou seja, quando eu venho de uma família que eu tenho mais irmãos e eu perdi o meu colo, eu também posso desenvolver o narcisismo. Só que aí eu vou desenvolver um narcisismo mais voltado no ambiente familiar. Só eu quero ser o filho destaque. Eu não abro espaço para os meus outros irmãos fazer, ajudar para ter vez. Talvez vocês já viram isso dentro da família de vocês. E isso é muito normal. Também é caracterizado, porque esse estudo de Melaine também foi uma teoria que foi acordada dentro da psicanálise. Também foi uma teoria que foi levada como certa. Então, quando eu pego lá, e aqui, ó, Cíntia, aqui eu posso ter uma desconfiguração na parte da obesidade. Por quê? Lembra que ganhar peso é estar preso na fase oral? Se eu perdi o meu peito, eu tenho prazer na boca. Eu fiquei preso ali. Tu entendeu como dá para você ler de várias formas a teoria? Entendi, mas aí, por exemplo, você tem o meu peito, o meu peito, com 5 anos de idade, isso é tem o mesmo efeito? Depende se o desmame foi feito de forma errada. Se o desmame foi feito abrupto, me cortou, do dia pra noite eu perdi o meu prazer, de repente eu vejo, nasce um bebê e o bebê toma o meu lugar, acabou. Eu me sinto abandonado, me sinto preterido e ela é preferida e começa uma guerra, uma competição, um destaque, quem se destaca mais. Ah, então, pois é, então vou falar de mim de novo, porque a minha irmã quando nasceu, eu lembro que minha mãe falando assim, eu não dou conta de dar mamar para 3, e eu já tinha uns 4 anos quase, e aí ela me contou, e eu e a minha irmã, a gente é uma tragédia, minha mulher, ela pede minha atenção, eu quero estar bem com ela, mas a gente não dá certo de jeito, tá vendo? Uma delas, né? A gente não dá certo de jeito nenhum, é uma competição constante, tudo que eu faço ela tem que ser melhor do que eu, e mesmo ela não te fazer, mas ela tem que ser melhor que eu. É, pois é, isso. Eu acho que toda família tem isso, né? Tem aquela pessoa que quer fazer tudo, tomar tudo pra si. Isso é um traço de narciso dentro do ambiente familiar. Por conta da perda, né? Do sentimento de perder, de ter perdido aquele espaço. E aí veio o Winnicott, que criou o falso self e o narcisismo como defesa. Então, o Donald trouxe uma visão original sobre o narcisismo, relacionado à experiência ambiental e ao cuidado materno. Segundo ele, quando o ambiente falha em oferecer sustentação adequada, a criança pode desenvolver um falso self. O que é um falso self? Distorção do eu. Tá? O que é um ambiente? O que é um ambiente sem sustentação? Quando eu venho de uma mãe desequilibrada. Quando eu venho porque a mulher, ela é a cabeça.
É ela que comanda, o pai é o pilar, é o alicerce, mas quem comanda tudo é a mãe, que é a cabeça. Então o falso self é uma adaptação defensiva às expectativas do ambiente, funcionando como uma máscara para proteger o verdadeiro self. Então, digamos, a criança, ela é uma criança quietinha, mas aí de repente ela vira um capetinha para proteger esse lado quietinho dela. A criança, ela não é respondona, mas quando chega uma pessoa, ela começa a dar-lhe resposta nos pais. Ela não é mexerica, mas quando ela vai na casa de alguém, ela só falta revirar a casa. É um falso self. Então, o falso self, ele pode se apresentar como um narcisismo aparente, no qual a pessoa constrói uma identidade centrada em atender demandas externas, enquanto a sua espontaneidade fica sufocada. Tá? Então, Donald destacou que o narcisismo defensivo é, em muitos casos, uma tentativa de sobrevivência psíquica. Aqui acontece muito caso de abuso. Então, quando a pessoa vem de muito abuso, às vezes a pessoa dá uma ideia que ela se permitia, que não, né, mas só para sufocar a dor que ela realmente sentia. E aí Lacan já trouxe o narcisismo como a ideia do espelho e o eu imaginário. Então, Lacan, em 1936, ele falou que a criança reconhece sua imagem refletida. Lembra da importância do bebê se olhar no espelho? Lembram que eu expliquei, sem ser na última aula, na anterior, sobre a importância do bebê, a partir dos 6 meses, reconhecer a sua imagem no espelho, para ele entender a sua forma corporal, para ele abordar essa questão. Essa imagem que ele olha lá no espelho, ela é ilusória, né? E o eu formado no espelho vira um eu imaginário, resultado de uma identificação alienada. Então, o narcisismo para Lacan está intimamente ligado a essa identificação imaginária. Então, o sujeito acredita ser aquilo que é refletido, mas essa imagem ela é toda fragmentada. Então, Lacan descreveu também a dimensão agressiva do narcisismo em relação como ele se vê e como ele se coloca na rivalidade. Então, o narcisista, ele não aceita ter rival, ele sempre é o melhor de todos, tá? E para Lacan, não é apenas o investimento no eu, mas é naquilo que ele acredita. Então, o narcisista, ele tem muita facilidade dele ser, por exemplo, o dono de uma pequena empresa, mas ele chegar e dizer, nossa, minha empresa tem milhões, a minha empresa, ele sempre se coloca no topo, sempre tudo dele é melhor, sempre é ele que ganha mais, ele tem essa distorção do real. Então, fazendo um resumo, para Melaine, o narcisismo defensivo surge na dificuldade de lidar com os objetos internos. Para Melaine, corre a inveja. A inveja transforma o narcisismo. Para Donald, o narcisismo é uma expressão de um falso self, criado diante da falha da mãe. E para Lacan, o narcisismo está na base do eu, constituído no registro imaginário. Eu imagino aquilo e eu atravesso aquilo, só que de uma forma alienada e agressiva, tá? Até aqui alguma dúvida? Não? Vou deixar vocês conversando aqui que eu só vou no banheiro, tá? 5 minutinhos. Eu tô achando, minha cabeça vai, volta, dá um nó, volta de novo, vai. Eu tô pensando aqui no que ela falou, acho que se a gente for olhar alguns detalhes, todos nós temos um pouco de narcisismo, né? Não falou sobre isso, mas na verdade todo mundo é um pouco mesmo, né? Só que aí tem a linha muito de mim, de quem realmente é prejudicial e quem não, né? Eu acho que eu não sou não. Não o suficiente. Graças a Deus. Eu tô nessa linha que eu não sou não. Eu tô nessa linha que eu não sou não. Eu sou bem do contrário. Eu penso primeiro nos outros, depois em mim. Não, mas a gente não tem, na verdade, né? Que você não pode colocar também o outro em primeiro lugar. Mas é por aí também. Tem muito alguém no meio do caminho. Eu sempre fui aquela pessoa que colocou sempre o outro primeiro na minha frente. Hoje eu já mudei bastante. Hoje eu penso em mim primeiro, depois penso no outro. Mas me colocar no topo e jogar os outros para baixo já
não condiz. A gente tem que ter equilíbrio, até porque eu sou espiritualista, você não pode ajudar, não tem como você ajudar se você precisa de ajuda. Exatamente. Você tem que cuidar e depois você cuida. Eu me tornei um pouco egoísta, mas não vai acreditar. Até com os filhos, eu já sou assim, ó, só vou fazer pra vocês, Teoricamente, o que eu aprendi até hoje é por ele mesmo. Então, continuando, vamos falar agora do narcisismo na psicologia do ego e as suas teorias contemporâneas, tá? Então, dentro da psicologia do ego, o narcisista ele se encontra. Por quê? Porque o narciso é o excesso de ego, só que é um ego distorcido, tá? Então, geralmente, quando chega um perfil de narciso que tem problema com obesidade, geralmente é porque ele tem outras... Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Hã? Agora vamos ver. Ah, tá. Agora sim, deixa travado. Ah, tá. Geralmente, quando você pega um perfil narciso que vem com problema de emagrecimento, é porque ele tem outras questões a serem tratadas, outros tipos de ferida, tá? Só que uma coisa tem que deixar bem claro pro narciso. O narciso, muitas das vezes, ele é resistente. Como que eu percebo que o meu paciente ele tem um perfil narciso se ele me procurou, às vezes, para fazer um tratamento para emagrecimento? Pela resistência em conseguir seguir aquilo que é passado. O mínimo, ele começa a resistir, sabe? O mínimo, essa resistência. Por que que muitas das vezes ele apresenta essa resistência em seguir o que é passado? Porque ele, enquanto ele não trata a base desse ganho de peso, que muitas das... Porque assim, uma pessoa, quando ela está com a mente conturbada, ela desequilibra tudo. A parte espiritual, a parte emocional e a parte fisiológica também. Então é como se ela perdesse a fé. Por quê? Porque ela está com o amor próprio abalado, com a autoconfiança abalada e com a autoestima abalada. Como que essa pessoa vai conseguir emagrecer se ela tá com um furacão ali? Ela só vai conseguir emagrecer no momento que ela consegue tratar essas questões. No momento que ela consegue voltar até aqui e tratar essas questões todas. Aí sim ela consegue sair pra fora e olhar pra ela e entender o peso dela. Porque outra coisa que o narciso faz é criar o selfie dele e só correr atrás do emagrecimento se por um acaso ele vê uma foto ou um vídeo. Porque aqui dentro ele tá perfeito. Pode falar, Cíntia. Não, é isso que eu já vou falar, porque a gente já tá uns 3 meses mais ou menos fazendo tratamento. Um dos principais pontos que eu fiz na consulta foi a questão da perda de peso. Inicialmente, a intenção indireta era essa. E eu não consigo, eu não emagreci depois, assim, eu emagreci tipo uns 2, 3 quilos no muito, e são já 3 meses. 3 meses já dava pra ter um resultado muito bom, já tem balão, já tem um monte de coisa. Eu vejo que as técnicas funcionam, mas de certa forma meu cérebro está buscando uma outra coisa para recompensar, como a gente já falou. E eu não me vejo uma pessoa narcisista. Por mais que é lógico, eu sou egocêntrica, eu tenho hora que eu exagero e tal, mas eu não me vejo uma pessoa, né, como uma pessoa narcisista. Talvez eu não queira me ver, mas eu não consigo enxergar aspectos o suficiente para ser uma pessoa narcisista e se eu for olhar, eu tenho tipo um pouco. Resumindo é isso, eu tô entrando assim, eu tô pegando o meu tratamento e colocando aqui como exemplo dessa pessoa. Porque várias outras também tem um encaixe. Mas às vezes a questão de você não conseguir pode ser que nem aquilo que eu te falei, você fez uma substituição. Então você trocou uma moeda de prazer por outra. Mas daqui a pouco isso se encaixa, vai ver, isso se encaixa. Porque o que acontece? O paciente narcisista ele tem muita dificuldade de enxergar ele como é. Então ele vai criar um selfie aqui dentro, vai acreditar que ele é aquilo ali. E quando alguém tirar uma fotografia, quando ele se vê numa filmagem, aí isso vai incomodar. Porque ele não vai se reconhecer. E ali ele vai sair da zona de conforto, né? E entrar na zona de desconforto. Então Otto Kemberg, representante da psicologia do ego, dedicou grande parte de sua obra ao estudo do transtorno grave de personalidade. Olha só. O narcisismo patológico, ele entra dentro do transtorno grave de personalidade, tá?
Para ele, o narcisismo patológico se insere dentro de uma organização de personalidade mais ampla, próxima à estrutura do borderline. Ou seja, se a pessoa não souber diagnosticar, às vezes ela é narcisista e não borderline. Muita semelhança. Vocês vão aprender como diagnóstica, mas é muito semelhante. O bipolar, não tem como eu falar, Nayara é bipolar, só depois de um exame de lítio. Ela pode ter todos os traços, sem dar uma olhada no lítio, no cortisol e na B12, não tem como dizer que ele é bipolar. Isso, como psicanalista, eu não consigo, mas o psiquiatra consegue requerer para ela trazer isso e juntos dar o laudo. Não tem como eu pegar uma criança de 10 anos de idade e dizer, mãe, teu filho é bipolar. Não se fecha diagnóstico antes dos 14 anos. Pode ser que tenha um traço de bipolaridade. Pode ser que ele seja borderline. Pode ser que seja. Pode ser, mas eu só posso fechar o diagnóstico a partir dos 14 anos. Todo diagnóstico formado até o DITOD, que é o transtorno do opositor, fechado antes dos 14, ele pode ser moldado, porque o cérebro, as funções psíquicas, só são batido no martelo aos 14 anos. Então aqui, ó, pode falar. Quando a criança é diagnosticada com TOD, borderline, esquizofrenia e o outro que você falou ali. TOD? Não. Bipolaridade? Isso. É diagnosticada com 9 anos. Eu tenho uma sobrinha que foi diagnosticada com 9 anos. Só que até hoje ela faz tratamento e o psiquiatra já passou por psiquiatras diferentes. E todos eles continuam diagnosticando ela com as mesmas coisas. Na verdade, eles só vão fechar, eles devem abrir traços, né? Ela deve ter traços, porque o diagnóstico é só aos 14 anos. E outra, por mais que ela tome medicamento, se não intensifica na terapia, não consegue atenuar nem para o psiquiatra ter o resultado certo, sabia? Ela faz terapia? Hoje não. Precisa. É a terapia que controla o traço da bipolaridade, é a terapia que controla o traço do borderline, porque ensina a lidar com as emoções, é a terapia que influencia nessa questão. O medicamento vai trazer a parte fisiológica. O que é a parte fisiológica? O sintoma que o borderline sente, que é o controle do impulso. Isso o medicamento faz. Mas a parte de trabalhar como que vai lidar quando chega as emoções, quando tem um alerta de gatilho, é a terapia. E precisa estar com a terapia equilibrada ao medicamento para o médico poder fechar o diagnóstico. Provavelmente ele está abrindo leques de dezenas de possibilidades. Por quê? Dificilmente o borderline é bipolar. Ou ele é borderline ou ele é bipolar. Entendi. Sabe? Mas assim, borderline seria uma pessoa que é, tipo assim, extremamente depressiva e aí apta a cometer suicídio a qualquer momento, não é isso não? O borderline, ele está mais ligado com o excesso de vontade do autoextermínio. A depressão, não. O bipolar, ele é quem tem aquele transtorno da variação, né? Ou ele fica na hipomania, que é a euforia, ou ele vai para o fundo da depressão. O borderline, não. O borderline, ele tem aquele ódio próprio. Geralmente o borderline, ele vive, isso eu falo assim, olhando de 2020, ele vive mais ou menos até os 56 anos. Depois ele entra numa necessidade mesmo de morte e automutilação. É como se o borderline se sentisse esquecido. E se agredir e fazer mal a si mesmo fosse uma maneira de mostrar para o outro que eu não estou bem. Então, o borderline seria uma depressão severa associada com ansiedade e distorção do quadro da realidade. Nossa, ela não tem borderline. Por quê? Porque ela tem muita vontade de viver. Pois é, o borderline tá ligado com extermínio. Talvez o que os psiquiatras estão fazendo, como ela não tem um laudo contínuo de terapia, porque geralmente quando a pessoa ela tem traços, o que o terapeuta faz? Faz um mês de terapia, prescreve o laudo, volta, né? Ou então vai arquivando os laudos para levar no psiquiatra. Baseado no comportamento terapêutico, é que o psiquiatra vai descartando ou colocando outros braços de transtornos na ficha dela. É porque o TOD a gente percebe que realmente
realmente ela tem realmente essa necessidade de desafiar. Sim. Até quando ela ficou comigo aqui em casa, eu consegui controlar bastante essa necessidade dela de desafiar. Ela começava a me desafiar, eu ia conversando, a hora que via tinha passado. Às vezes até em ligações com a mãe dela, eu via que ela começava, a conversa que ela ia tentando achar um jeito de desafiar a mãe dela. Sim. E eu conversando com ela, conseguia tirar ela dali, ela ficou comigo, porque ela ficou bem controlada. Até quando ela foi para casa, até agora minha irmã não falou nada dela ter voltado. Aparentemente está controlado, o TOD dela também. Mas o borderline ela não tem. O TOD é terapia e pacientes assim é pro resto da vida terapia. O máximo que pode acontecer é parar de ser semanal e virar quinzenal ou virar uma vez por mês. Mas são pacientes que tem que ter o resto da vida uma escuta terapêutica. Qual seria então a diferença entre uma ansiedade generalizada, que eu acho que é a TAG, e o borderline? O borderline, a ansiedade generalizada, ela é um estado, né? A pessoa, só colocar aqui. A pessoa ansiosa, ela não pensa em se matar. Já o borderline pensa. Uma vez eu atendi uma borderline e outra, o borderline também tem essa coisa de jogar a culpa no outro e de quando algo dá errado, ele se autoagride. Uma vez eu atendi uma moça e ela tinha borderline e aí ela veio aqui muito faceira, muito animada, isso já tem até anos. E ela tava pronta para ir fazer uma entrevista de emprego. E ela tava assim, ó, totalmente certa que ela ia conseguir. Só que vazou, alguém da família comentou, cidade pequena, que ela tinha transtornos mentais, não falou o que era. E quando ela chegou lá para entrevista, a pessoa falou que, né, que ela não se encaixava Ela foi pro meio fio, assim, pro passeio, pegou uma navalhazinha que ela guardava na bolsa e ela se cortou e ela colocava a mão dentro do corte, assim, ó, no meio da rua. E até os bombeiros chegar, foi assim, ó, trabalhoso demais, num grito, assim, numa dor, num desespero total. Então, o borderline, quando não deu certo, ele se agride. O TAG da ansiedade generalizada, ele vai ter a crise, vai descontar na comida, na bebida, na compra, em algum lugar, ele vai colocar pra fora aquilo ali, tá? Então, tem uma diferença. Dificilmente... Oi? Esse borderline, ele é reversível, por exemplo, a pessoa pode mudar de vida? Não tem cura. Tudo que virou um transtorno, o TAG não tem cura. Ele tem períodos de calma, de tranquilidade. O borderline não tem cura, a bipolaridade não tem cura. Tem períodos que a pessoa fica estável. Se tratada, se mediante olhar terapêutico e o medicamento certo, a pessoa pode passar 5 anos sem ter crise. Mas igual que a bipolaridade, uma criança também poderia ter esses aspectos. Cortou, eu não escutei. Eu tô falando que igual que dá pra ouvir agora? Deu. Nossa, eu saí. Eu tô falando que igual que a bipolaridade o narcisismo, o diagnóstico, ele vem só depois dos 14 anos ou é possível, por exemplo, uma criança ter um borderline? Um bipolar? O médico vai dizer que é traço. Ó, teu filho aqui tem um traço de bipolaridade. Vamos analisando e acompanhando. Ele vai pedir um acompanhamento com aquela criança. Porque quando chega aos 14 anos, ele consegue fechar o diagnóstico. Por quê? Todos esses transtornos, eles são baseados na personalidade. Personalidade é constituída na barriga, tá? Durante o período gestacional. Então, se tem algum trauma, tem alguma coisa, você não vai exemplificar isso durante a infância. Não vai vir um bebê traumatizado. Mas o adolescente, que é quando você faz o corte, o encerramento das fases, né? Que você saiu da fase da mãe, que é do 0 ao 7. Você saiu da fase do pai, do 7 aos 14. Você assumiu tua própria persona. Aí sim é possível vir os transtornos. Por isso que o médico só consegue fechar diagnóstico nessa hora. Tá. Assim, não, né, de novo, eu me colocando aí. Pode sim. Quando eu era criança, quando eu me automutilar, de bater, de voltar na estrada, porque foi uma infância muito traumática. Sim. E aí, tudo que você falou encaixou na infância, mas da adolescência pra cima, até na adolescência tinha também alguns episódios. Mas hoje, na vida adulta, eu não me vejo fazendo nada disso, assim, nem tem interesse nenhum, pra falar a verdade. Perfeito. Eu sou com capacidade de mudanças, né?
diagnóstico ele muda, os filhos só definitivamente realmente a partir dessa idade. Porque até os meus 15 anos, talvez 16, eu ainda tinha alguma coisa. Hoje em dia não, eu fico depressiva. E às vezes com falta de tipo assim, Opa, eu acho que ela saiu fora sem querer. Como que é a ferida emocional do borderline? Ferida emocional do borderline também está ligada com a rejeição. Por isso que eu falo assim, ó. Eu acho que se fosse investido uma verba em pré-natal da saúde emocional da gestante, o quanto de bebês e o quanto de adultos iam vir sem essa quantidade de doença emocional que vem. Eu penso que não é nem pro gestante, acho que a pessoa devia ter, tipo assim, antes de entrar na gestação. Podia ter assim, ó, por exemplo, assim, não sei, um projeto. Eu quero ser mãe, começar a preparação 6 meses antes, engravidou, se chama psicoembriologia, o nome da terapia para grávida. Faz de mês a mês, prepara para o parto psicológico, para se tiver que esperar, para se tiver que acontecer alguma coisa, se tiver que mudar do parto normal para cesárea, preparar aquela mãezinha. E 30 dias depois do parto, uma sessão de terapia por semana para prevenir a depressão pós-parto. A gente não teria metade dessas doenças emocionais, porque foca-se muito em diabetes e pressão alta. Mas e a ansiedade e a depressão da grávida? Que ela é gestante, e quando eu perguntei a questão se ela já tinha pensado se ela queria cesárea ou parto normal, ela entra em pânico, porque ela quer o parto normal, porém ela tem medo, porque muito se fala que o primeiro parto a gestante fica muito tempo esperando, né? Sim. 12 horas até 24 horas. Esse é o medo dela, ficar muito tempo em trabalho de parto. Quando ela tiver mais ou menos ali em uns 6 meses de gestação, tem que começar a trabalhar a hipnose hipnoparto. E fazendo ela se imaginar no parto, fazendo ela imaginar as dores, fazendo ela imaginar a criança saindo e ela com a criança nos braços. Sempre focar, criança nos braços, criança nos braços, criança nos braços, porque isso vai fazendo ela liberar ocitocina. E lá na hora que ela entrar no trabalho de parto, que ela começar a sentir dor, a mente dela só vai mandar ela focar na criança no braço. E aí ela desfoca do processo da dor. Ela sai do processo da dor. E ela entra no processo de liberação de ocitocina. É o prêmio pela dor, né? Isso. Só que daí tu antecipa ela, tu ensina a mente dela a, desde agora, a imaginar só o filho no braço. Porque daí o processo da dor vai embora. É a mesma coisa um trabalhador. Você acha que aquelas pessoas que trabalham 12 horas seguidos lá de pé, o que elas focam? No sonho dela, no dinheiro que ela vai pegar no final do mês para realizar alguma coisa. E é isso que faz ela se manter ali. Essa paciente, ela assim, pai e mãe com ela sempre teve uma relação maravilhosa. Sim. Como ela fala, eu não tenho nada para reclamar, para falar, não tenho lá para falar do meu pai e da minha mãe comigo. Sim. Só que pai e mãe tinham uma relação bem conturbada, porque a mãe é alcoólatra. Sim. Então, inclusive ao falar da mãe, os olhos já se enchem de água. Ela já começa a chorar. Isso pode trazer algum trauma para a gestação dela, para o bebê em si? Pode ser que ela não queira ser mãe. Ela só quer o bebê. Ela tá com medo de maternar. Tá com medo de ser igual à mãe. De cometer os mesmos erros que a mãe cometeu com ela. Então, o que tu tem que trabalhar com ela? Tem que dizer para ela se ela prefere sentir uma dor só, tá? Sempre quando vocês forem, a partir de agora, tratar um paciente e vocês sabem que vocês vão tocar na dor dele, façam a pergunta da permissão. Você prefere sentir uma única vez a dor e ter uma vida plena, ou você prefere sentir todos os dias um pouquinho de dor pro resto da vida? Quando o paciente fala, eu quero sentir uma vez só, aí vocês caem matando na regressão de memória. Vocês pegam a última memória, levam eles até lá e resignifica. Faz ela pegar essa criança, o problema dela não é agora. É essa criança que viu a mãe beber. É essa criança que talvez se sentiu abandonada. Essa criança que por algum motivo tem algum trauma com a mãe alcoólatra. Fazer ela ir lá abraçar essa garotinha, mostrar o quanto ela cresceu, o quanto ela desenvolveu e que agora ela vai ser a mãe que ela gostaria que ela tivesse tido.
Pois me chama no privado que eu faço o script pra você. Se alguém precisar de algum script, pode me chamar também que eu faço. Porque é aí que vai ser o pulo do gato. Porque talvez o medo dela de parto normal não é o parto normal, é de realmente se ver sendo mãe. Agora eu sou mãe. Agora ferrou. Porque enquanto tá aqui, muitas mulheres ainda não virou a chave que vai ter um bebê. Ela só é uma gestante. Ainda mais depois de todas essas coisas, né? Porque tá tendo muito aborto tardio. Então até os médicos não alimentam muito a gestação. Porque tem muito aborto tardio, com 8 meses, 7 meses, 6 meses. E aí o que acontece? A mãe não se configura mãe, só se configura mãe quando ela pega o bebê ali. Aí que ela acredita, a partir de agora eu sou mãe. Então a gente pode ajudar ela nesse sentido, Jéssica. Tá? Cíntia, pode continuar aí. Tá sem áudio. Teu microfone tá fechado. Não, eu não ia falar nada não, já falei. Mas aquela hora tu não tinha concluído, não. Caiu tua fala. Não, mas eu nem lembro mais, eu lembro, mas eu não lembro mais do detalhe. Não, eu esqueço, gente, eu tenho memória fraca. Em cima. Eu tô falando aqui no meio que eu falei, né? Mas aí eu voltei. Mas era sobre essa questão de, por exemplo, eu tive esse problema quando eu era criança, mas hoje, por exemplo, eu não me vejo uma borderline, eu não me vejo uma pessoa que vai se mutilar, eu não me vejo uma pessoa que vai deitar no meio da rua para passar em cima. Sim. Mas eu era muito criança quando isso aconteceu. Então, assim, pra mim, quando contavam os episódios, e recordo também, era mais uma questão assim, de trauma, às vezes um desespero ali na mudança de situação que teve, eu não soube lidar com aquilo e eu agi daquela forma. Mas quando você vai explicando sobre os aspectos, sobre enfim, a condição em si, parece que é só tudo isso. Né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que não tem características o suficiente para isso. Sim. Quando tua mãe estava grávida de você, você sabe se ela teve alguma ameaça de aborto da tua gestação? Sim, teve. Inclusive eu perguntei a ela por que ela não havia abortado, né? Ela também solteira. Sim. E são os pais deles. E ela falou que tentou, mas não deu certo. Eu lembro, eu pedi para você falar para eu levantar aqui esse fio. Esse fato de você ter esses disparos em questão da automutilação, da vontade do autoextermínio até os 15 anos, não configura um borderline, mas configura que você não queria ter nascido. Entendeu? Isso eu não queria muito. Configura isso. Então, até o amadurecimento emocional, a tua vida não tinha o peso que ela tem hoje. Por isso que hoje você não se vê mais fazendo aquelas mesmas coisas, tu entende? Em algum momento da tua vida você resignificou essa ferida. Pode ser com terapia, pode ser com fé, pode ser com alguma coisa resignificou dentro de você. Tá? Então, continuando, para Otto, tá? As características do narciso patológico para Otto. Grandiosidade. Ai, eu sou o mais bonito, eu sou o melhor. Nossa, comprei o carro, meu carro é muito melhor que o teu. O meu carro é muito melhor. Ai, a minha casa é muito melhor que a tua. Nossa, eu comprei essa televisão nova. Não, mas eu comprei uma que é de última geração. A minha é 3mm. Sempre tudo dele é melhor. Tudo dele tem mais valor. Tu viu meu colar? Não. Esse colar aí não, meu é de pedra preciosa. Meu de pedra preciosa pesa uns 5. Sempre o dele é melhor. Porque ele tem uma autoestima muito frágil. Então ele tem que construir um castelo para outras pessoas olharem para ele assim. Só que quando ele vê alguém que bate de frente, aí acabou. Exploração do outro. Tendência a instrumentalizar pessoas sem empatia. Por exemplo, tô lá na empresa, é hora do lanche. Fulano, pega um café pra mim. Não é faz favor, pega lá pra mim, faz, vai, faz, sabe? Sempre usando o outro como um instrumento. Aquela história, pra subir até chegar onde quer. Oscilação entre idealização e desvalorização. Então, o paciente alterna rapidamente em colocar alguém em posição de perfeição e depois dizer, não vale nada. Não!
fulano lá não presta pra nada, foi a maior praga que entrou na minha vida. Primeiro é um príncipe, de repente é um lixo. Então o narciso tem isso. Raiva narcísica, reações desproporcionais diante de crítica ou frustração. Estoura, explode, coisa desse tamanho, fácil de resolver, mas ele explode, ele estoura, ele não tem filtro, ele fala, tá? E tem o narcisismo maligno. Para Otto, é quando tem... Aqui vocês vão confundir com psicopatia, tá? Mas isso é na visão de Otto. É quando ele não tem empatia nenhuma. Que nem eu contei aquela história. Ah, pode ser que uma cidade todinha foi embora aí com uma enxurrada. E lá dentro dessa cidade tinha um hospital de câncer, onde as pessoas estavam curadas e elas iam ter alta. Mas veio lá esse enchente e levou tudo embora. Tá bom. Pra ele não tem nada, não era ele que estava lá. Então ele não consegue sentir dor, ele não consegue dizer, nossa gente, coitada dessas pessoas que morreram, se curaram para morrer. Não, ele não consegue enxergar assim. Isso é o narciso maligno. O narciso maligno, ele sente prazer em humilhar os outros, e rebaixar, e explorar. Ele sente prazer, é uma coisa assim que deixa ele feliz. E ele tem traços antissociais e agressivos. Só que aqui, ó, o agressivo muitas das vezes é mais no verbal do que com soco, pontapé, essas coisas assim, viu? Então, para Otto, o tratamento do paciente narcisista envolve interpretação da defesa e da transferência, deixar ele falar, dando sempre atenção para ver como que ele reage quando você só escuta e não se intromete. E sempre mostrar que você está ali para ajudar, para que ele possa falar mais sobre os aspectos positivos e negativos e reduzir a fragmentação psíquica. O que é essa fragmentação psíquica? É para que ele não conte uma fase aqui e de repente pule lá para outra para confundir a cabeça do profissional. Porque ele quer tomar o lugar do profissional, porque ele não é doente. Então ele está ali para atender o profissional, não para ser atendido. E aí o que ele faz? Ele começa a falar da infância, de repente ele pula lá para outra coisa. Pode falar, Jéssica? Gisele, o narcisista, ele tende a ter a síndrome do coitadinho? Só quando ele se frustra. E ter outras patologias, síndrome do pânico? Sim, mas geralmente ele não demonstra para ninguém. Ele sofre calado. Ninguém pode saber que ele tem alguma coisa que traga fragilidade. Por isso que ele não busca ajuda. Tu entendeu? E quando ele busca ajuda é porque ele tá na última instância, mas ele já chega lá falando profissional. Eu tô aqui nem sei por quê. Não sei por que eu tô aqui. Sabe? Porque ele não se vê doente. É engraçado demais, mas o narcisista ele tem um ego da perfeição muito grande. Então aqui, ó. Aí entrou Eisner Kant, que ele já trabalha a psicologia do self e as falhas empáticas. Então, para ele já vê o narciso não apenas como uma defesa ou uma patologia. Ele vê como uma dimensão constitutiva e fundamental da vida psíquica. Então, para ele, o self da criança pode parecer fragmentado, originado pelas formas patológicas do narcisismo. Então, aqui, ó. Quando os pais validam e reconhecem a criança, ajudando a construir a autoestima, sabe aqueles pais que falam, nossa, meu filho é o melhor, nossa filha, tu é a mais linda da escola, tu é a perfeita, olha o que eu tô criando na cabeça da criança, só você é a perfeita da escola, só você é lindo, o resto é tudo feio, principalmente quando eu verbalizo. Então eu faço a criança acreditar que ela é melhor que todo mundo, não existe ninguém melhor que ela. Função idealizadora. Quando a criança pode se apoiar em figuras fortes e protetoras, internalizando a segurança. Próximo. Função de alter ego. Quando a criança encontra semelhança e empatia em figuras próximas, sentindo-se protegida. Então, quando essas funções falham, tá? Na vida adulta, pessoas ou situações que compensem essa falta geram um narcisismo vulnerável. Então a pessoa fica dependendo da admiração do outro para se sentir bem, tá? Já deu aqui o nosso tempo, que agora eu tenho um outro curso aqui para dar. Pessoal, de tema de casa que eu vou deixar para vocês, é para vocês fazerem um resumo. O que é narcisismo
na visão de vocês. Fazer e me enviar, que eu já vou marcar aí para vocês, pra gente fazer a interpretação do mapa noético, tá? Na próxima aula nós vamos estudar, continuar no narcisismo, e aí nós vamos entrar na parte do arquétipo e da interpretação das partes faciais. Tá bom, gente? Qualquer coisa, vocês podem me chamar e bora pra cima. Tá bom? Super beijo pra vocês. Com Deus. Beijos. Tchau, tchau.